Boa tarde aos dois, bem-vindos. Ô, Caio, vou começar por você. Para você, essa moeda de troca, né, a gente fala assim, com o Centrão, é uma estratégia que pode garantir uma maior governabilidade para a atual gestão? Bom, sem dúvida nenhuma, esse tem sido o modus operandi da República Brasileira há décadas, né? O que se chama de presidencialismo de coalizão ou presidencialismo de cooptação. E a gente pode falar em moeda de troca, a gente também pode falar em moeda de compra, né? Só para resgatar aí para o telespectador alguns números, né? A gente sai de uma realidade aqui no Brasil de 23 pastas ministeriais para 37 pastas ministeriais. Então, isso são os partidos da base, as lideranças políticas, literalmente fazendo jus à parte que lhes cabe desse grande latifúndio que é o orçamento público federal, né? E isso é feito assim de forma desabrida, né? Não há nenhum mistério em torno da forma como o sistema político opera aqui no Brasil. A gente tinha até ano passado, né, tinha 2021, 2022, a gente tinha só em emendas parlamentares, isso juntando o que se convencionou chamar de orçamento secreto com emendas individuais, o naco que cabia, né, o quinhão do orçamento público que cabia ao Congresso Federal, ele oscilava aí na casa de 35 bilhões de reais. Isso era tratado, era reverberado assim, de forma bastante vocal pela imprensa brasileira. Hoje em dia, né, apesar da determinação do Supremo Tribunal Federal, né, sobre, enfim, a transparência, né, dessas transferência de renda especiais e tal, apesar de tudo isso, esse valor salta no governo Lula para 46 bilhões de reais. Então, essas coisas elas têm que ser consideradas nesse contexto em conjunto. Você tem o loteamento político, né, do Poder Executivo, por um lado, com ampliação das pastas ministeriais, essa é a pauta do debate, mas a gente não pode esquecer também que, na outra mão, tem dinheiro na veia, que são as emendas parlamentares. Então, assim, só para dar aí alguns números que eu estava levantando, né? O governo tem aí um estoque de quase 10 bilhões de reais, ele já esgotou 3/4 dessa reserva esse ano, mas ele tem um estoque em emendas não impositivas, isso segundo a apuração de matéria da CNN Brasil, em emendas não impositivas, ou seja, que ele não é obrigatório esse pagamento, mas que ele usa para distribuir no Congresso conforme ele necessita da aprovação de matérias do seu interesse, né? E aí o que a gente fica pensando não, peraí, a gente literalmente está discutindo assim, às claras, né, à luz do dia, né, a compra de apoio político com verba pública. Em última análise, é isso que está falando. Não está se discutindo a legalidade disso, obviamente não, mas talvez a moralidade, a pertinência disso, porque você tem o que é o fisiologismo, né? É o ato de fazer política em troca de favorecimento. Então a pessoa, ela não só, o parlamentar, ele não só abandona o interesse público, como abandona convicções pessoais em troca, né, de um benefício imediato que não necessariamente tem origem ilícita, mas que serve, em última análise, para ele se perpetuar no poder. Por quê? Quando você tem acesso a esses cargos, você pode, enfim, acomodar pessoas da sua base, você pode também irrigar os seus redutos eleitorais com verbas diretamente, e por serem recursos escassos, a gente sabe que quando uma comunidade, uma cidade, uma região é privilegiada, necessariamente uma outra é prejudicada, e isso é feito sem uma grande articulação nacional, né, sem grandes projetos nacionais. Isso fica aí, de certa forma, pulverizado, né? O orçamento ele fica pulverizado entre o interesse dessas lideranças que estão literalmente vendendo seu apoio para o governo federal. Então, sim, favorece a governabilidade, mas favorece a governabilidade nesse sistema, que se fosse bom para o país, talvez nós tivéssemos observado aí um desenvolvimento muito maior da nação. E não é isso que se verifica, né? Fica um jogo de puxa e empurra com o Congresso, que cada vez mais vem pegando atribuições do Poder Executivo para si, seja ocupando ministérios, ou seja, sendo sócio do orçamento público. Muito bem, o atual governo tem 37 ministérios, tem aí a avaliação de se criar mais um Ministério de Micro e Pequenas Empresas. Nós falamos ontem, você esqueceu dessa parte aqui. Vai bater o recorde, Lu. Não, né? não vai bater o recorde. 39, né? 39 da Dilma Rousseff, pois é. Alessandro Soares, essa moeda de troca com o Centrão aí, dividindo cargos em ministérios, pode garantir governabilidade para o governo Lula? Boa tarde, Lu. Boa tarde, Caio. Olha,
eu escutei bem o Caio aqui, eu concordo em parte com o que o Caio falou, mas eu queria fazer duas coisas na minha fala. Uma, desmistificar um pouquinho essa sistemática do presidencialismo brasileiro, tirar um pouco do terreno da ética, vamos dizer assim. E, por outro lado, quero fazer um comentário que o Caio disse aqui, que um apontamento que ele fez foi de que, ao realizar as trocas no Congresso, o parlamentar, por exemplo, um parlamentar conservador do PP ou do Republicanos, ele, ao entrar no governo, ele estaria abrindo mão do seu ponto de vista, da sua ideologia, daquilo que ele pensa do ponto de vista político. Eu acho que não, Caio, não necessariamente. Eu acho que este cara, quando entra no governo, numa base de um governo progressista ou de esquerda, ele utiliza esse ponto de vista dentro do governo para neutralizar algumas pautas desse governo progressista. Ou seja, é uma troca, é uma via de duas mãos. Por um lado, o governo progressista não consegue implementar uma política pública ou reformas que esse governo considera importante para o país, e por outro lado, esse parlamentar não consegue radicalizar o seu ponto de vista, mas ele utiliza para neutralizar e fazer com que esse governo progressista seja, vamos dizer assim, um pouco menos progressista. Ou seja, existe um efeito aí interno dentro dessa sistemática do presidencialismo de coalizão, o que eu tenho chamado até de um presidencialismo que beneficia muito, particularmente, o campo conservador e não o campo progressista. Agora, concordo muito com o Caio disse que, olha, isso gera uma governabilidade, pelo menos a curto prazo, isso vai gerando porque nós temos que nos perguntar, em primeiro lugar, o que quer o Centrão? Né? O que o Centrão quer? Se ele não é governo, o que ele está querendo? Ele quer verba, ele quer cargos onde ele consiga essas verbas, né? E quer também utilizar essas verbas nos seus grotões, nas suas localidades, nas prefeituras, nos municípios. Temos eleição daqui um ano e meio, né? Então eles querem utilizar esses recursos desse local para garantir base, né? E para garantir eleições nacionais depois, em 2026. Ele precisa desses recursos. Esses recursos vão ser mal utilizados, bem utilizados? Não se sabe. São recursos que serão utilizados em políticas públicas. E qual é o melhor cenário para o Centrão? O melhor cenário para o Centrão é que o governo esteja fragilizado, que o governo esteja debilitado, porque quanto mais debilitado o governo, mais cargos ele pode pedir, mais emendas ele pode pedir, mais políticas públicas ele pode implementar nas suas localidades de maneira geral. Esse cenário está posto hoje para o Centrão? O Centrão teve um problema, porque o começo do governo Lula não foi tão mal quanto eles imaginariam. Eles imaginavam que o bolsonarismo os bolsonaristas estariam na rua, que Bolsonaro estaria extremamente forte do ponto de vista político, que teria uma mobilização contra o governo Lula, e isso, logicamente, falar que seria o governo e que a economia iria mal. E nenhuma dessas duas coisas estão acontecendo. Isso explica, inclusive, Lu, por que o Arthur Lira, quando fala, ele fala da PEC 32. Ele fala, olha, a pauta agora é administrativa, porque ele sabe que é uma pauta dura para o governo. Ele vai e fala, olha, o que vai acontecer agora é que o parlamento é liberal e conservador. O governo tem que entender isso. Porque quando ele fala isso, ele cria um imaginário das dificuldades que o governo vai enfrentar e, portanto, o governo precisa me dar mais cargos. O jogo está basicamente dessa forma. Para o governo, o que é importante? Dar o mínimo de cargo possível. Ou seja, Bolsa Família, os projetos sociais sempre foram, historicamente, né, para o Partido dos Trabalhadores, importante. Para os partidos progressistas, algo importante. Então, para eles, o que importa é dar um mínimo ou o menor número de ministérios possível. E, ao mesmo tempo, manter a base que eles já têm no Congresso Nacional com os partidos que já estão no bloco. Qual é o melhor cenário? Está forte. E, nesse momento, tem uma certa fortaleza no governo. Em que sentido? No sentido de que ele está ganhando tempo. O Lula, inclusive, né, o presidente Lula consegue ganhar tempo nas suas decisões, na escolha dos ministros. Sim. Agora, isso é o melhor para o país? Olha, a gente pode discutir o sistema. Eu acho que poderia ter o Bolsonaro tentou confrontar o sistema, verbalmente, mas ele mesmo era da origem do baixo clero do parlamento e por isso também não conseguiu, entregou praticamente o governo para o Centrão e uma parte do governo para o mercado, para tentar se sustentar e atacando as instituições continuamente. E isso é a melhor coisa? Não é a melhor coisa. Sim. Um dos modelos, só para terminar, hoje na esquerda se discute bastante, inclusive dentro do próprio Partido dos Trabalhadores, a questão aonde isso vai dar. Essa é uma dúvida que todo mundo tem, ou seja, todo mundo sabe que isso não dá certo. Ou seja, lá na frente vai ter uma crise maior
E qual é o exemplo melhor que a gente tem de um sistema onde o parlamento trabalha de uma maneira melhor com pautas progressistas? A Constituinte de 87 e 88, onde a população vai até lá e pressiona os parlamentares, ou seja, não é institucionalmente, não é por dentro das instituições, ou seja, eu preciso de mobilizações sociais, associações, sindicatos, mobilização política de rua.